No vídeo de hoje a gente vai conversar em como foi passar 10 dias em Buenos Aires no evento da Dev Connect, que aconteceu na Argentina, aconteceu na semana passada, e junto com a Solana, junto com o Super Team Brasil, a gente alugou um hostel onde ficaram mais ou menos ali umas 30 e poucas pessoas, umas 40 pessoas, juntando influenciadores, juntando criadores de conteúdo, juntando builders, enfim, devs e tudo mais. E foi uma semana muito massa que a gente passou lá. E eu já tenho que começar falando que eu me surpreendi demais com Buenos Aires. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto da cidade de lá e eu gostei demais. Mas a gente já fala sobre isso porque, aproveitando que a gente estava lá em Buenos Aires, na Argentina, eu comprei um alfajor. Então esse aqui é de chocolate branco, mas tem de chocolate preto e de mousse também, que veio no pacote lá, que estava na promoção. Então eu vou aproveitar e vou comer enquanto a gente fala aqui no vídeo. Se vocês não se importam, eu vou dar uma mordida aqui já. Aí, ó. E aí eu vou comendo e a gente vai conversando. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, porque como eu disse, a gente alugou um hotel lá, onde ficaram várias pessoas que vocês devem seguir também e devem ter acompanhado durante essa semana do Dev Connect. E graças ao Super Team, graças à Solana, a gente conseguiu alugar esse hostel só para nós. E por causa da gente ter alugado esse hotel, a gente conseguiu fazer vários eventos lá no espaço do hotel, tanto na cozinha quanto na sala. Eu vou chamar de sala, mas não é uma sala, é na área comum que tem no hotel lá. E a gente teve evento todos os dias da semana, de segunda a sexta, até no final de semana a gente teve alguma coisa também. E além disso, além do Super Team Brasil, além da Solana, a gente teve alguns parceiros que foram cruciais para que isso fosse possível, como a Raico, Solflare, que com certeza vocês conhecem, a Triton, SolX AR, que é como se fosse o Super Team da Argentina, e a gente teve a Pine Stake também, ajudando com que tudo isso fosse possível. Então vamos começar a falar sobre o evento, sobre o Dev Connect, né? Depois a gente fala sobre os side events e depois sobre algumas coisas que eu fiz lá na Argentina durante essa semana, alguns turismos, algumas coisas que eu fui conhecer. Mas sobre o evento da Dev Connect, ele é um evento muito grande, ele é bastante focado na Ethereum, então não tem muita coisa de Solana lá no evento. E tinha vários projetos conhecidos, como por exemplo tinha Morpho, tinha a Ledger. Inclusive eu nem era para a intenção desse vídeo, mas a Ledger está em promoção da Black Friday, os links estão aqui na descrição. Agora é possível comprar na Amazon em até 12 vezes parcelado, ou então direto pelo site oficial também, comprando a Ledger Stacks, que tem o vídeo aqui no canal já mostrando como é que o unboxing dela e como é que ela funciona, que inclusive ela está aqui. Vocês ganham $80 de cashback em Bitcoin, e a Ledger Flex ganham $70 em Bitcoin de cashback também. Então os links da Black Friday da Ledger estão aqui na descrição. Mas tinham vários projetos conhecidos, principalmente da Ethereum. Como eu disse, da Solana não tinham muitos, porque Dev Connect ele é um evento mais focado em EVM mesmo. Tinha um stand da Base também com bastante coisa lá. Enfim, tinham vários stands assim desses projetos bastante conhecidos, e eu acabei conversando com alguns e tudo mais. Mas o Vitalik, que inclusive deu uma palestra lá, eu não fui assistir. Mas o principal foco do Dev Connect, tiveram alguns focos ali, como stablecoins, como algumas outras coisas. Mas o principal foco do evento em si foi privacidade. Porque privacidade está se tornando um assunto muito mais falado nesse ano aqui. Principalmente depois que governos e empresas começaram a investir em cripto, tanto em Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hype, enfim, e assim vai indo. Então, privacidade, a gente já está há um tempo que a gente está vendo esse foco, né, esse assunto começar a ser mais falado, e agora está sendo muito mais falado tanto em eventos também, não só no Twitter ou na internet, mas em eventos também. E para quem acompanha o canal aqui, vai se lembrar que eu fiz um vídeo falando sobre os próximos metas que a gente vai ter, ou estude isso para ganhar dinheiro na blockchain nos próximos meses, alguma coisa assim, que é o nome do vídeo. E eu coloquei privacidade lá. Então, está sendo muito mais falada e vai ser muito mais falado, justamente por causa do governo e tudo mais. E
não só os usuários, não só a gente quer manter a privacidade, mas as empresas também. E é uma coisa muito importante porque hoje, quando tu envia dinheiro para alguma outra pessoa, por exemplo, essa outra pessoa ou qualquer um que achar tua wallet consegue ver quanto dinheiro que tu tem, quanta liquidez que tu tem nessa wallet. E nem sempre é bom que isso aconteça. Então por isso que esse foco em privacidade está sendo muito mais falado. E foi o principal foco que a gente teve. Eu falei ali de stablecoins também, que é um outro assunto que está sendo muito falado, principalmente por causa do crescimento de pessoas investindo em cripto, comprando cripto. Então stablecoins também é um assunto que está sendo bastante falado, mas de longe o principal assunto foi privacidade. E a DevCon, como eu falei, ela é gigante, tinham vários stands assim de projetos, tinha a parte do palco lá onde a galera falava, que foi o Vitalik falar lá e tudo mais também, que eu não fiquei muito tempo nesse palco aí, porque não foi o meu foco. Normalmente quando eu vou para eventos eu não fico escutando muito palestras, eu vou passando nos stands, conversando com o time, conversando com os projetos e conversando com pessoas também que param a gente para conversar. E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu fui para o evento com a camisa da Solana, com a camisa do Super Team Brasil. E não foi uma, não foi duas, não foram 3, não foram 4, não foram 5. Foram muitas pessoas que quando viam que eu tinha uma camisa escrito Solana, eles vinham conversar comigo. Seja porque eles querem saber, querem entender um pouco mais sobre como funciona a Solana. Ou então porque eles viam escrito Super Team Brasil da Solana e eles vinham conversar para tentar fechar alguma parceria, alguma coisa assim com a Solana, porque eles estão olhando para a Latam. Então isso é alguma coisa que a gente já está vendo em muitos projetos, mas isso é 1 ou 2% dos projetos que estão com presença na Latam. Mas pelo que eu pude perceber aqui no DevConnect, muitos projetos eles querem chegar mais perto da Latam e chegar mais perto dos usuários, principalmente do Brasil, que é um mercado muito grande em cripto. E eles sabem, esses 1 ou 2% dos projetos que já estão aqui, sabem o quanto que esse mercado brasileiro é grande e o quanto de dinheiro que esse mercado no Brasil tem, justamente para colocar dentro desses projetos e para consumir os produtos deles. Então tem muito mais projeto querendo vir para a Latam. E uma outra coisa que me surpreendeu bastante foi que mesmo quem é nativo, projetos e desenvolvedores e times que são nativos da Ethereum, foram vários também que vieram conversar, falando que o jeito que a comunidade da Solana cresceu e é hoje em dia é totalmente diferente da Ethereum. Porque isso é a palavra deles, tá? Não sou eu que estou inventando. Eles mesmos falaram que a comunidade da Ethereum é meio que toda certinha, tem que ficar andando de terno. É como se fosse a Faria Lima da Web3. A Ethereum é isso. Tudo muito chatinho, muito andando na regra e tudo mais. Já a Solana não. A Solana, se tu entra no Twitter dos founders da Solana, deixa eu até puxar aqui para vocês darem uma olhada. Mas se tu entra no Twitter dos founders da Solana, do próprio perfil da Solana aqui no Twitter também, vocês vão ver que eles estão fazendo piada, eles estão se zoando porque não sei se vocês vão conhecer, mas tem o Merch, que o Merch ele é careca, e aí eles falam que todos os founders de projetos da Solana devem ser careca também, enfim, e eles ficam fazendo essas brincadeiras. Já na Ethereum, a gente não vê isso, e isso é uma coisa que, como eu disse, vários deles que são nativos da Ethereum falaram isso pra mim, não sou eu que estou inventando, e eles querem mudar para Solana por causa disso. A gente já viu alguns projetos da EVM mudando para Solana nesse ano, no ano passado também, e eu acredito que a gente vai ver muito mais desses projetos nos próximos meses. E o principal motivo é a comunidade. O segundo motivo é que o marketing na Solana ele é muito mais forte que o marketing na Ethereum. Se tu criar um projeto na Solana que seja realmente bom, os próprios usuários da Solana vão fazer esse marketing para o projeto. Já na Ethereum não é assim, na EVM não é assim. Na EVM é muito mais difícil acontecer alguma coisa assim, e isso se deve muito por causa desse ciclo que a Solana teve e está tendo, que chamou muito mais atenção do que
qualquer rede da Ethereum, qualquer L2, qualquer outra rede aí que existe. Então, por isso que muitos projetos, muitos devs da EVM estão focando em vir para Solana. E foi isso que eu percebi do evento. No geral foi um evento muito bom. Eu fui 2 dias no evento. Nunca tinha ido, minha primeira vez no evento da Dev Connect. Mas, como eu disse, é um evento bastante focado em Ethereum. Não tem muita coisa da Solana. Quem fez as coisas da Solana lá em Buenos Aires foi o Super Team Brasil, onde está tudo postado aqui no Twitter. Inclusive, para quem não segue o Super Team Brasil ainda, eu recomendo seguir porque tem muita coisa lá. E aqui tem todos os vídeos dos side events que a gente fez ali no hotel. Esse aqui é do dia da pizza, então foi a Pizza Night. Foi no segundo dia que a gente estava lá em Buenos Aires, que já teve, se eu não me engano, foi no segundo dia que já teve esse Pizza Night. Depois tiveram vários. Esse aqui foi dos dias que a gente foi lá no evento. Então, ó, inclusive eu apareço aqui, acabei de ver que eu apareço aqui no. Aí, eu aqui no cantinho. Deixa eu mudar. Aí, ó. Tô aí no cantinho, né? Mas esse aqui foi do segundo dia, dos 2 dias que a gente foi no evento. Então a gente foi lá dar uma olhada e tal. Até um membro do Super Team, do Core Team, né? Do Super Team Brasil, ele tava lá tocando guitarra. Então ele subiu lá no palco e tudo mais. Foi bem legal. Mas esse aqui, como eu disse, segue o perfil do Super Team Brasil. Vai estar aqui na descrição, porque aqui tem todos os vídeos dos side events que a gente fez lá no nosso hostel. E uma coisa legal que eu até passei por aqui foi que aqui já com a camisa da Solflare eu acabei apresentando. Então eu fui convidado a apresentar aqui um side event falando sobre a Solflare, falando sobre o que a Solflare tem para oferecer e tudo mais. Então eu acabei apresentando e foi bem massa essa experiência. Principalmente também porque foi tudo em inglês. Então eu nunca tinha feito nada público assim, falando só em inglês. E foi uma experiência legal de ter. Mas aqui tem todos os side events que a gente fez. Inclusive no último dia do hostel, a gente teve uma aula de tango também, com a própria galera do hostel. E foi uma aula legal. E aí, aqui tá no side event da Solflare, onde todo mundo que foi, tanto quem estava no hostel ou então quem participou lá do side event, ganhou essa camisa da Solflare, que é bem bonita. E eu aqui, antes de começar a apresentar um pouquinho sobre a Solflare e como é que ela funciona. Mas agora, inclusive, também a gente ganhou essa camisa do Super Team Brasil, que é bem massa, com o símbolo da seleção, né? Da era de Gold da seleção brasileira, que hoje tá bem diferente, né? Não tá mais assim. Falamos sobre evento, falamos sobre os side events. Agora vamos falar sobre o que eu fiz lá na Argentina, sobre turismo, né? Falar um pouquinho sobre isso aí. Porque deu pra dar uma volta, conhecer algumas coisas lá. E hoje eu não sou tão ligado em futebol como eu era quando criança, por exemplo. Mas mesmo assim, quando criança, eu assistia muito o Libertadores e tudo mais, Sul-Americana. Então, para quem não sabe, Buenos Aires, ela é a cidade, ou uma das cidades, talvez junto com Londres, que mais tem estádios no mundo. Então, se tu pegar o campeonato argentino, por exemplo, 18 times da Série A do campeonato argentino são de Buenos Aires. E isso faz com que quem vai para Buenos Aires e quem gosta de futebol acabe tendo muita coisa para visitar. Mas como a gente não tinha tanto tempo livre assim, até por causa da Dev Connect, dos side events aqui no hotel, então a gente teve que escolher alguns lugares para ir visitar. E o primeiro deles, enquanto eu falo aqui, vai passando na tela as imagens aí, os vídeos para vocês, foi o estádio do Boca Juniors, que foi um estádio que eu gostei muito de visitar. Ele é totalmente diferente de qualquer outro estádio do mundo, porque ele só tem a arquibancada, ele não tem a arquibancada de um dos lados, porque fica os camarotes, né, como se fossem. E é um estádio bem bonito, é um estádio pequeno, cabe 45 mil pessoas, 50 mil pessoas no máximo, e eles querem aumentar essa capacidade. Mas o estádio do Boca é muito bonito. E logo do lado do estádio do Boca, tinha um restaurante que aceitava pagamentos em Bitcoin ou USDT. A gente vai almoçar num restaurante aqui do lado do estádio do Boca Juniors, da La Bombonera. E é um restaurante de carne, né? A gente vai comer um bifinho aqui. E olha só que massa. Os caras aceitam USDT e Bitcoin. Legal, né? É o futuro. Inclusive, eu postei esse stories lá no Instagram. Se vocês não me seguem, o link tá ali na descrição. Tem de todas as viagens que eu fiz esse ano. E vai ter de Dubai e Abu Dhabi, que eu vou viajar também para lá, pro evento do Breakpoint. E
perto ali do Boca, do estádio do Boca, tem um outro ponto turístico chamado Caminito. Caminito é como se fosse basicamente uma ou duas ruas que são pintadas ali de forma colorida para chamar bastante atenção. Então ele é um ponto turístico, ele é bem pequeno, então a gente passou lá porque a gente estava do lado ali do Boca, então a gente passou lá e tem bastante coisa para vender, tem bastante lojinha para vender coisas lá e tudo mais. Um outro estádio que a gente foi conhecer também, foi fazer o tour, foi o estádio do River Plate, que cabem 90 mil, 95 mil pessoas. Então ele é muito grande, ele é gigante, mas ele é igual um outro estádio qualquer. Igual um outro estádio qualquer, diferente do Boca. Por exemplo, apesar do estádio do River ser muito maior, eu gostei muito mais de visitar o estádio do Boca do que o do River, porque o do Boca ele tem toda essa diferença, e quando a gente olha de fora, a gente já sabe que é o estádio do Boca, ou então de cima. Olhando o estádio do River, ele é como qualquer outro, só que com muito mais capacidade, por exemplo, vamos falar assim. Mas também é um estádio bonito. Esses dois estádios a gente foi fazer tour, e teve um terceiro estádio que a gente foi, que é o estádio do Independiente, só que nesse a gente foi assistir um jogo, e para conseguir um ingresso normalmente é com cambista ou alguma coisa assim, porque é bem difícil conseguir ingressos para o jogo do Boca, por exemplo, ou para o jogo do River, que são os dois maiores, porque normalmente lá os ingressos eles são dados para sócios, e aí os sócios que não vão, eles conseguem vender o ingresso para turista ou então para pessoas que querem assistir o jogo. Mas aí acaba que o preço fica muito maior, porque é o sócio que coloca o preço no ingresso, não é o próprio time. E nesse jogo que a gente foi do Independiente, foi assim, foi desse jeito. Para comprar um ingresso, a gente teve que conversar com um cara, que aí ligou para uma mulher, essa mulher veio buscar a gente, e ela levou a gente num restaurantezinho pequeno, não era um restaurante, era um casal de idoso lá, que estava fazendo uns sanduichinhos assim para vender para a galera que estava passando na frente. E aí a gente entrou nesse restaurante assim e a gente fez um pix pro cara para conseguir pegar um ingresso para entrar no estádio. E foi basicamente isso. A gente não sabia se ia conseguir entrar realmente ou se a gente estava caindo no golpe, mas acabou que deu tudo certo. O Independiente ganhou de 1-0 do Rosário Central. E para quem gosta de futebol aí, o Di Maria joga no Rosário Central, mas nesse dia ele não jogou porque era um jogo que não estava valendo nada e o Rosário Central já estava classificado e o Independiente também. Mas foi uma experiência bem legal de ir no estádio e assistir um jogo lá de um estádio na Argentina. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é que, apesar de ter gostado demais de Buenos Aires, é uma capital, por ser uma capital, ela é muito limpa, mas tem uma coisa ruim, é que tá tudo, a comida principalmente tá muito cara. Por exemplo, a gente foi comer um McDonald's em uma noite e eu paguei 20.200 pesos num McDonald's. Deixa eu ver quanto é que tá peso argentino para real. Deixa eu converter aqui e falar para vocês, R$74. R$74,57 num McDonald's. Então, a comida lá é bem cara. Normalmente, quando a gente ia almoçar fora, jantar fora e tudo mais, normalmente os preços eram entre $20, $17, $25. Então, normalmente é esse preço. Claro que deve ter lugares que é mais barato, mas como a gente ia jantar ali normalmente perto do hotel ali que a gente ficou, então acabava ficando nesse preço, $17, $15, $15 difícil, mas 17, 20, $25, então normalmente ficava isso, nesse preço aí. Então a comida lá tá muito cara. O que me salvou foi ter um cartão cripto,
que é o cartão da Redot. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês da Redot, e se cadastrando por esse link vocês ganham um bônus também quando vocês pegarem o cartão deles. E a Redot me salvou porque em todo lugar aceitava a Redot, a não ser nos lugares que não aceitava cartão, aí não tem o que fazer. Mas eu consegui usar a Redot tranquilamente, tanto em Buenos Aires quanto no Marrocos. Inclusive no Marrocos salvou muito o cartão da Redot, em Paris também, enfim, em qualquer lugar do mundo eu consigo usar a Redot e o cartão me salvou demais. Eu usei Redot para pagar restaurante, para comprar as coisas, para pagar o alfajor também, inclusive, falando de comida cara, esse alfajor aqui que eu comprei, ele tava era como se fosse um combo, e ele vinha 4 caixas de alfajor e mais 3 doces de leite. Eu postei lá no Instagram também o que veio, e deu quase R$300 em chocolate. Então, para vocês terem uma ideia, que tá muito cara a comida lá em Buenos Aires. Uma outra coisa que... Esse é o principal ponto negativo de Buenos Aires, a comida tá muito cara. Uma outra coisa que, para quem é do Brasil, por exemplo, estranha, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas lá em Buenos Aires ninguém respeita a faixa de pedestre. Não importa. Ninguém respeita. Então, se alguém de vocês for para lá algum dia, tem que tomar cuidado com isso, porque ninguém respeita. Sobre a segurança, eu nenhuma vez me senti inseguro. Tá certo que a gente não saiu caminhar de madrugada, por exemplo, nas ruas, mas em nenhuma vez eu me senti inseguro caminhando assim por Buenos Aires, ou então quando eu fui pegar um Uber, alguma coisa assim. Nenhuma vez eu me senti inseguro de puxar o telefone e começar a gravar, bater alguma foto na rua e tudo mais. Outro ponto bem positivo é que tem pouco morador de rua. Então isso é um outro... Tem morador de rua, mas tem bem pouco. E como eu disse também, sujeira, não é sujo. Claro que tem uma coisa que outra no chão, mas não é sujo, e surpreendeu bastante. Outras coisas que a gente vai visitar, e que... Essa eu odiei, eu virei o maior hater da Casa Rosada, porque é só uma casa normal. As janelas são normais, não tem nenhum negocinho lá de ouro, não tem nenhum negocinho pintado de diferente, as portas são normais, então eu virei o maior hater da Casa Rosada que tem, porque é só uma casa normal. Então não vão visitar a Casa Rosada. E se vocês forem, olhem para o lado esquerdo, atravessando a rua, que tem um prédio muito mais bonito, que é o Banco da Argentina, o Banco de Buenos Aires, alguma coisa assim, que é muito mais bonito que a Casa Rosada. Acordamos cedo para vir aqui visitar a famosa Casa Rosada, e cara, quem quer vir visitar não vem, tá? Não vem visitar, porque é um prédio comum, não tem nada de bom, é porque é rosa. Só isso, não muda nada. E vou falar mais, atravessando a rua, do outro lado da rua, tem o Banco da Argentina, que é um prédio bem mais bonito que esse Casa Rosada aí. Não vale a pena vir, não vem na Casa Rosada. Mas no geral, assim que foi o evento, Buenos Aires, muito bonita, gostei demais da cidade. Evento foi legal também da DevConnect, os side events com o Solana Hacker Hotel do Super Team Brasil, da Solana, da Triton, da Software, da Raico e de todos os outros apoiadores que ajudaram a fazer isso possível, foi muito massa também. E provavelmente, enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu esteja saindo para mais uma viagem para Dubai e Abu Dhabi, para ir para o Breakpoint da Solana e para o Solana Economic Zone. Então me sigam no Instagram para acompanhar tudo isso, o link está aqui embaixo, ou é só pesquisar Tato NFT lá no Instagram.